Olá, tudo bem? Estamos aqui concluindo o nosso relatório de abril da seleção de empresas, concluindo o relatório de abril. Bom, no relatório anterior, nós estávamos fazendo um pouco o nosso estudo sobre a Vale. Vamos dar sequência para finalizá-lo e depois falaremos de algumas outras situações de que estamos acompanhando, né? Bom, nós falávamos de que a Vale, antes, outrora, uma empresa muito focada em minério de ferro, continua assim, mas ela começa a descobrir um outro nicho que já fazia parte de sua estrutura de negócios, que eram as minas de níquel e ferro, sobretudo desde a compra da Inco, que era uma gigante canadense, há tempos atrás, e agora, por conta dessa transição tecnológica, que nós veremos, a indústria automobilística deixar os carros a combustível, usando gasolina, para utilizar energias renováveis, energia limpa, e, em especial, com o crescimento dos carros elétricos, a Vale descobriu que ali tinha um nicho importante. E ela vem, então, remodelando o seu negócio, que está dentro da empresa, metais básicos, suas minas de níquel, né, cobre, e essa nova modelagem já começa a encontrar aderência de grandes clientes, grandes players mundiais, firmou contrato com a Tesla para fornecimento de níquel, fechou contrato com a Ford, com a General Motors, e provavelmente veremos aí outros anúncios no decorrer do tempo, né? Volkswagen, Porsche, Ferrari, Peugeot, todas essas grandes montadoras são empresas que vão demandar matéria-prima para as baterias dos carros elétricos. As reservas da Vale nessa área do níquel são as de melhor teor de qualidade do mundo, ok? Então, isso é uma grande vantagem competitiva que a Vale tem. É uma grande vantagem competitiva que a Vale tem. O material dela é de excelente qualidade. Isso importa, óbvio que isso importa. Pois bem, a Vale está pensando em pegar o negócio metais básicos, transformar isso numa empresa independente, a Vale Metais Básicos, e dar vida a essa empresa e buscar um sócio. E está conversando já com alguns players interessados. Qual é a ideia do presidente da Vale, do Conselho de Administração? Vender 10% desta nova empresa, Metais Básicos. Vender, mas não significa se desfazer, é captar um sócio. Essa é a ideia. Então, com isso, ela pretende levantar dinheiro, mas o maior interesse não é dinheiro, é ter um bom parceiro operacional, um player que agregue valor a este negócio. Então, entendam isso como uma estratégia. A mineradora, ela busca atrair um parceiro que poderá ficar com uma fatia de 10% da Vale Metais Básicos. Enquanto trabalha para aprimorar a gestão desses ativos e destravar e gerar cada vez mais valor, a empresa vai conversando nos bastidores com interessados. O principal objetivo é que este parceiro ele traga conhecimento e que contribua para acelerar a transição da companhia. Esta ideia divulgada pela vice-presidência de Finanças, o Gustavo Pimenta, que é o vice-presidente desta área. Esta venda de fatia não visa levantar recursos pura e simplesmente, e sim destravar valor, agregar conhecimento. Ele chegou, inclusive, a ressaltar na sua fala que não é uma questão financeira, nós não estamos precisando de dinheiro. O presidente da Vale, o Eduardo Bartolomeu, adicionou que a companhia está em condições de escolher o que ele chama de sócio ideal.
e que, se isso não for possível, ela seguirá sozinha com o seu empreendimento. Mas o foco é esse, a escolha de um sócio ideal. É fundamental consolidarmos um braço que pode se autofinanciar sem comprometer os resultados de nosso outro negócio, que é o minério de ferro. E todos nós sabemos que o múltiplo de metais básicos tem que ser muito maior do que o braço de minério, disse ele. Os executivos reforçaram a ideia de que a Vale está na dianteira da competição pelo mercado dos carros elétricos. Ela atualizou suas estimativas de produção para o ferro e para o níquel, e também para o minério de ferro, recentemente, e diz que em 2022, quando fechar os números, muito provavelmente você vai ter uma produção de cobre de 260 mil toneladas, de níquel de 180 mil toneladas, e a produção de cobre deve chegar a entre 390 mil e 420 mil toneladas no período de 24 para 26, e de níquel deverá se elevar para... o de níquel deverá ficar na faixa aí de 245 mil toneladas nesse mesmo período, certo? Muito bem. Em termos de cobre, eles disseram o seguinte: podemos chegar até 900 mil toneladas em 2030. Já em níquel, esperamos trabalhar aí com 245 mil toneladas, entre 230 e 245 mil toneladas para o horizonte de 2026, e a partir de 2031 chegar a um patamar de 300 mil toneladas. A demanda vai crescendo, então, mais do que ela é maior do que a capacidade de oferta do mercado, há políticas governamentais nessa frente, pacotes de estímulo, tudo isso se traduz em uma demanda alta e persistente por níquel e cobre nos próximos anos. Em todas as áreas geográficas que operamos, ocupamos boas posições quando o assunto é resultado. Estamos numa posição singular para assumir a liderança mundial do suprimento desta demanda. Então, vejam aí vantagens competitivas. Estamos falando de diferenciais estratégicos competitivos em se tratando aí deste negócio de metais básicos da Vale, ok? Uma outra notícia que eu garimpei, esta agora já em 23 de janeiro, fala exatamente sobre isso. Qual o potencial da Vale Metais Básicos? Foi a pergunta da matéria. Muitos analistas ouvidos dizem que é a grande promessa da Vale para este ano. É a grande promessa da Vale para este ano. Com foco em uma economia sustentável, a companhia está em busca por um sócio estratégico. Essa busca vai ajudar a destravar valor na sua nova empresa. Ela já está em negociação, inclusive nos bastidores, está recebendo ofertas não vinculantes para a venda de 10%. Essa notícia saiu no mercado internacional, foi dada pela Reuters. Os executivos da mineradora, em dezembro, em Nova York, num encontro com investidores, foram claros de que a empresa busca um parceiro estratégico para a venda de 10% de sua empresa, e que este parceiro estratégico não pode ser apenas alguém que queira pôr dinheiro, ele tem que agregar valor ao negócio. Foi o discurso feito em Nova York. Os analistas ressaltam que existem desafios com relação aos preços de commodities, que podem oscilar durante esse período aí dos próximos anos. A demanda de carros elétricos, ela tende a crescer, mas também vai precisar de tempo para que haja uma consolidação desta demanda, né? Para que ela realmente seja expressiva. Gabriela Joubert, que é analista do Inter, do Banco Inter, reconhece que a busca da Vale por outras fontes de valor, além do minério de ferro,
deverá trazer bons frutos. Já falamos sobre isso. É ótimo que a Vale reduza a sua dependência do minério de ferro, que é um excelente produto, tem excelente qualidade, o minério de ferro da Vale, é voltado todo para o mercado internacional, praticamente, é dolarizado o orçamento da Vale, isso é bom, porque é uma moeda forte, se o dólar flutua, a Vale ganha mais dinheiro para cima, né? Por outro lado, o principal cliente da Vale é a China, e a China, nos últimos anos, por conta da pandemia, viveu aí 2 anos, pelo menos, ou 3, com muitos problemas, e isso afetou também o crescimento da Vale. A Vale é uma das 3 maiores mineradoras do mundo. Competem com ela 2 outras empresas que são da Austrália, né, nessa área de minério de ferro. Então, a Vale está bem posicionada, tem um produto de qualidade, só tem 2 players grandes que competem com ela. Ela é uma das 3 maiores de minério de ferro do mundo. Seu orçamento é todo dolarizado por conta disso, né? O seu mercado é o exterior, mas há uma dependência de China, que nos últimos anos criou problemas para a Vale. A Vale, obviamente, nessas horas, assim como a gente vê em outros setores de commodities, os grandes que dominam o setor mundial se juntam e definem uma política comum. Então, numa hora em que China tenta represar a subida do minério de ferro, o que é que essas 3 grandes fazem? Diminuem a sua produção. Então, se você tem mais demanda do que oferta, os produtos sobem. Então, essa tentativa de China de bloquear os preços artificialmente não consegue se sustentar com o tempo, porque a reação das mineradoras é exatamente essa: reduzir produção para que tenha menos oferta do que demanda e o preço tenda para cima, lei básica da economia. Voltando à questão dita aí pela analista aí, chefe do Banco Inter. Os direcionamentos mostram uma empresa em busca de alternativas ao seu método tradicional de operação, consistente de minério de ferro, de venda de minério de ferro, sobretudo para as siderúrgicas chinesas, que funcionou durante muito tempo, de forma muito boa, mas que agora exige uma reformulação para reduzir esta influência, esta dependência. Com foco em novos negócios e novas parcerias dentro da mineração, a empresa diversifica sem sair do seu core business, usando sua expertise a seu favor. Nils Tahara, da Bendorf, ainda destaca que a Vale procura um parceiro estratégico que contribua com conhecimento, não apenas dinheiro, não são apenas recursos financeiros, não se trata disso, uma vez que a própria Vale seria capaz sozinha de financiar este novo negócio, dado o seu balanço robusto nesses últimos 2 anos, por exemplo. Tahara também ressalta que a divisão pode levar a um re-rating dos múltiplos, elevar, né, de valuation. Isso porque ela deve ser vendida a um múltiplo muito maior do que a da área de mineração, né? Costuma aí ter pelo menos o dobro de perspectiva de valor, né, as empresas de metais básicos. Já o Matheus Haag, da Guide Investimentos, destacou que a Vale tem como plano reduzir riscos e buscar mais eficácia para os próximos anos, mais eficiência. Podemos esperar a continuidade dessa estratégia. Isso é muito importante para a diversificação da empresa e para a obtenção de melhores resultados. Com relação ao horizonte mais imediato, até 2025, é importante ressaltar que a empresa vem fazendo uma remodelagem com relação às suas barragens. A mineradora não tem espera-se que até 2025 a mineradora não tenha nenhuma barragem considerada de alto risco e que até 2035 todas as barragens a montante, que são do tipo menos seguro, que estiveram envolvidas com os desastres de Mariana e Brumadinho, sejam descaracterizadas, ou seja, política de segurança em curso. Espera-se que até 2025 a mineradora não tenha nenhuma barragem considerada de alto risco e que até 2035 todas as suas barragens a montante, que são o tipo menos seguro, estejam descaracterizadas, ou seja,
não estejam mais dentro deste modelo funcionando, que uma nova remodelagem de segurança tenha acontecido aí de forma plena até 2035. De novo, a gente vê aí o olhar dos estrangeiros dentro do Conselho de Administração da Vale. A gente vê a importância de ter a Vale mais de 55% de participação dos estrangeiros. O olhar deles tende para a sustentabilidade, para a segurança, para o meio ambiente, e isso vai fazendo uma transformação. No nosso estudo de caso anterior, nosso vídeo anterior, a gente disse que isso leva tempo, óbvio, face ao tamanho monstruoso da Vale, mas veja, a gente tem aí um aceno de chegar em 2035 com este problema de segurança resolvido 100%. Né? Uma outra matéria, agora já de fevereiro deste ano, portanto aí super recente, Vale pretende achar parceiro para a área de metais básicos ainda neste primeiro semestre de 2023. Então, a Vale pretende fechar um novo parceiro até este primeiro semestre. Afirma que está otimista, embora esteja um pouco insatisfeita com o momento do mercado, um mercado de baixa, do ponto de vista de gestão de riscos, de investimentos. Então, isso pode estar dificultando um pouco este momento, né, o fechamento de um negócio dentro das bases de expectativa que a Vale tem. O senhor mencionou que o negócio tem uma necessidade de caixa, de, no mínimo, 20 bilhões de dólares. Né? Então, toda a indústria está subavaliada, nós não podemos estar no cerne da revolução energética e estarmos com essa avaliação de valor subavaliada. Esperamos que as pessoas entendam a criticidade da mudança que está por vir. Não temos dúvida de que seremos reclassificados e toda a indústria será. Os preços atuais terão de ser revistos. A Vale recentemente anunciou a contratação de Jerome Guillen, ele que foi executivo da Tesla, para ajudar a empresa na aproximação com os negócios de carros elétricos. Temos ativos singulares, oportunidades inigualáveis no que tende à renovação de matriz energética. Agora contratamos um executivo que tocou muito da transformação da Tesla nos últimos 10 anos, mas que não está mais lá e que agora vai nos ajudar muito a destravar valor deste novo negócio. Então, aí mais uma informação importante, alguém vindo da Tesla que vai estar agregando expertise e conhecimento para a Vale. Um outro fato que aconteceu no ano passado, já no final do ano passado, mas que também foi muito importante para a gente ter uma percepção de valor importante para a Vale, foi a chegada de um player, de um acionista, que se transformou num acionista de referência. Então, isso aqui também é importante a gente compartilhar com vocês, essa chegada de um acionista relevante, de um acionista de referência, para participar deste processo com a Vale. Deixe-me compartilhar essa tela aqui com vocês. Veja vocês essa matéria da Forbes, certo? Essa matéria da Forbes. Entenda a aposta bilionária da Cosan na Vale. Entenda a aposta bilionária da Cosan na Vale. Então, vocês devem conhecer a Cosan, né? E ela passa a ser um acionista importante na Vale. Vamos falar sobre essa matéria porque ela é muito interessante, né, pelo contexto estratégico e de investimento. A Cosan anunciou no dia 7, estamos falando aí de outubro de 22, a Cosan anunciou na sexta-feira, dia 7, o maior negócio da sua história. A aquisição de uma participação na Vale, usando caixa, financiamentos bancários e derivativos. A holding de energia, logística e gás está colocando de vez um pé na mineração.
A participação adquirida inicialmente é de 4,9%, sendo 1,6% pela compra direta de ações e 3,5% usando meio de derivativos. A participação total poderá chegar a 6,5%, já foi finalizado e chegou, dependendo da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Na apresentação divulgada ao mercado, a Cosan informou que 8 bilhões virão de empréstimos bancários com garantias e 13 bilhões de reais serão financiados via derivativos em até 5 anos. Então, estamos falando aí de 21 bilhões que a Cosan investiu na Vale. A estrutura financeira da operação é complexa, as garantias para os empréstimos bancários é de 8 bilhões, serão participações acionárias nas controladas da Cosan, como Raíssa e Compaz, usando ações preferenciais, sem direito a voto. A garantia para os derivativos são as ações da própria Vale. Durante a concorrida apresentação ao mercado, os executivos da Cosan afirmaram que a arquitetura da operação não vai obrigar a holding a emitir ações, diluindo acionistas atuais, nem vai aumentar a alavancagem financeira da empresa. Segundo o chefe de estratégia da companhia, Marcelo Martins, boa parte dos recursos para pagar a aquisição virão dos dividendos das controladas da Cosan e da própria Vale, além da venda de ativos que a holding considera maduros para desinvestimentos. Então, está aí o caso da Cosan, investimento de 21 bilhões de reais, uma aquisição de 6,5% do capital social da Vale. Então, uma aposta aí bilionária que a Cosan está fazendo na empresa. Isso é muito bom, isso contribui ainda mais para tudo que a gente está falando, gente. Contribui ainda mais para tudo que a gente está falando no que diz respeito a essa questão do amadurecimento da Vale enquanto empresa, de uma maior presença de grupos empresariais, de investidores que consolidem a sua transformação. É isso que a gente entende. Muito bom. Dito tudo isso, super atual, agora 17 de março, o Itaú lançou um relatório dizendo que Vale é compra, que está com valuation descontado. O Itaú BBA elevou sua recomendação para a Vale de neutro para compra, citando o valuation barato da ação e mantendo o preço-alvo de R$ 95. Agora vemos um retorno total aos acionistas, positivo para este ano de 2023. A Vale está negociando a 3,5 vezes seu EBITDA este ano. Isso é abaixo do seu múltiplo histórico e com desconto de 25% a 30% em relação às mineradoras australianas, que são as duas gigantes também do setor que dividem o mundo com a Vale, né? Ao mesmo tempo, o BTG fez comentários positivos sobre as perspectivas de longo prazo da Vale. O BTG disse que a ação é sua preferida para se expor à tese de reabertura e aceleração da economia chinesa, né? Também entendemos que a entrada de um acionista de referência no board da Vale, aí eles estão se referindo àquilo que eu falei antes da Cosan, e vemos potencial monetização da Vale Metais Básicos, esperada para o primeiro semestre, como um catalisador para destravar valor para os acionistas de longo prazo. Então, está aí, né? Itaú e BTG falando sobre potencial valorização da Vale. Então, veja que tudo isso é importante para que a gente aprofunde as nossas reflexões, para que a gente aprofunde os nossos estudos e que isso nos leve a uma tomada de decisão. O que nos leva a uma tomada de decisão são essas análises, são esses estudos, ok? É isso que faz com que a gente possa enxergar perspectiva real de valor numa empresa. Bom, eu queria compartilhar com vocês o gráfico da Vale e eu estou, nesse momento, fazendo a gravação e nesse momento que eu faço a gravação, a Vale está negociada na faixa aí de R$ 80, um pouco abaixo de R$ 80, certo? Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente ela já estará em outra cotação, mas vale o estudo
do mesmo jeito. Eu vou compartilhar com vocês o gráfico para a gente finalizar esse comentário de Vale com este gráfico. E o que é que eu queria mostrar para vocês? Já já vocês vão ver o que é que eu quero mostrar para vocês. Olha, está aqui o gráfico de Vale, aqui o gráfico de Vale, e o que é que eu quero mostrar para vocês. Quando nós falamos lá atrás de Vale, nós falamos mais ou menos aqui, ó, em julho, de junho para julho, se a gente for lá atrás olhar a seleção de empresas de 2022, a gente por aqui, por junho, julho, nós falamos de Vale. A Vale estava nessa faixa aí de R$ 67,00. A Vale estava nessa faixa de R$ 67,00. E nós dissemos que era uma excelente oportunidade para ser desconsiderada, que na gestão de risco que ora eu fazia, entendia que ela poderia até corrigir mais, mas que estava num patamar que não tinha como deixar de comprar. Isso para quem está estudando a empresa, ok? Muito bem. Qual a estratégia que eu uso? Eu nunca compro de vez, eu nunca vendo de vez. Eu faço isso em partes fracionadas. Eu uso uma estratégia na compra e na venda do que eu chamo dos 3/3. Eu faço uma compra de 1/3, aí deixo rodar aí, a depender do tempo, da condição do mercado, em torno aí de uma semana. Faço uma segunda entrada uma semana depois e uma terceira entrada na terceira semana. E com isso eu fecho o meu lote, certo? Então vamos imaginar que as pessoas tenham feito compra, como eu fiz, a R$ 67,00. Bom, mas ela caiu a 63. Ok, eu ainda estava ali dentro de um processo que me fez comprar ela a 64, por exemplo. Fez comprar ela a 64, por exemplo. Mas ela chegou a 63, não importa. Ela chegou a cair mais? Deixa-me ver se ela chegou a cair mais. Ela chegou aí aqui a 61,39, não importa. Veja que entre 67 e 63, eu fiz um preço médio, 64, eu fiz um preço médio, ela caiu, foi a 61, pouco me importa. Não estou interessado nisso. Por quê? Porque na minha gestão de risco, isso me diz que essas são as zonas mínimas de uma correção da Vale. E que daí em diante eu tenho muito mais perspectiva de fazer uma alta do que perseverar na baixa. Ok? Entendido isso graficamente? O que foi que aconteceu, Clóvis? Vamos lá. Olha só o que foi que aconteceu no restante de 2022. Vamos ver o que aconteceu no restante de 2022. A gente vai, ó, dezembro, a gente chegou aqui, ó, em 2 de janeiro, a R$ 87,00. R$ 87,00, dia 2 de janeiro. Muito bom, né? Vamos fazer um preço médio aí de R$ 64,00, R$ 65,00. Você vê a empresa chegar a 87, que tal? Foi exatamente o movimento que a gente disse que valia a pena fazer, né? Nesta hora, você sai ou você continua? Olha, você nunca sai de uma tendência enquanto não tem um sinal claro de reversão de tendência. E como é que acontece a reversão de tendência? Bom, eu estou fazendo uma tendência de alta. Vocês estão vendo aí a Vale fazendo uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Quando é que ela reverte a tendência? Quando ela para de fazer um novo topo superior ao anterior. Quando ela para de fazer um novo topo superior ao anterior. Mas veja que aqui ela já chegou a 95, que maravilha, hein? Preço médio de 65, chegou a 95, olha só. Show de bola, hein? Show de bola. Aí você vê o movimento, de repente, não sustentar mais. Aí ela vai a 93. Você já vende? Não, aguarda, para ver se ela consegue retornar para fazer acima dos 93. Mas aí ela não faz, aí ela vai a 92. Opa! Está começando a fazer um fundo menor do que o anterior. O que é que eu faço? Uso aquela estratégia dos 3/3. Vendo 1/3 aqui na região dos 92.
vendo um terço aqui na região dos 92. Ó, ela não está fazendo mais topos para cima. Agora tem feito topos e fundos descendentes. Está descendo os degraus da escada. Chegou aqui em 91. Chegou aqui em 91. Olha, eu vou vender mais um terço. Vou chegar agora a 2/3 de venda da minha posição. Aí ela vai para a região aqui de 90. Ela já desce direto para 87. Desce direto de 91 para 87. Então chega em 87. Bom, aí eu fecho a venda do meu lote. Fechei a venda do meu lote em 87. Posso fazer isso? Posso. Essa é uma estratégia. E aí eu faço o quê? Eu espero uma correção. Espero uma correção para um patamar que nos dê entrada. Onde estão fortes áreas de resistência? Aqui, ó, de suporte. Aqui na região dos 80. Ó, eu tenho fortes áreas de resistência. Ah, Clóvis, aqui no dia que você está fazendo esse vídeo, a gente perdeu os 80. Vamos ver. Pode ser que os 80 segure. Se não segurar, o que, que temos abaixo? 77. Abaixo eu tenho 77. Se eu perder os 80 e os 77, aí, deixa eu me ver aqui, aí eu vou ter áreas de sustentação aos 73, 74, né? 74, 73, né? Vão ser minhas áreas aqui de suporte, 75. Há um risco, portanto, dela cair mais? Tem. Ela pode ir aos 75, 74, 73. Está em 79, você faz o quê? Olha, se eu sair aqui nos 95, eu posso começar a fazer entrada aqui. Não vou comprar tudo de vez, compro um terço. E aí vou ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas, né? Para ver se eu aumento para 2/3, 3/3. Mas isso nos mostra que a Vale, uma empresa de commodities, tem uma característica cíclica. Ela faz movimentos de alta e depois ela corrige. Isso é típico dos ciclos da Vale, que tem a ver com o minério de ferro. Se você for ver, o minério de ferro também corrigiu, e aí há uma correção de Vale, né? Porque ela é dependente deste produto. Aqui ainda não está aparecendo, nesta curva de valor da Vale, a valoração por conta dos metais básicos. Não houve ainda esse fato novo. Isso deve acontecer no segundo semestre, que deverá ser ainda melhor para a Vale, em termos de valuation, em termos de valorização. Ficou claro isso para vocês? Poxa, eu espero que tenha, porque isso essa aula, eu espero que tenha sido muito útil para vocês, porque nos mostra muita coisa. Falamos de muita coisa aqui, falamos de Vale, mas falamos de estratégia, falamos de novos negócios, falamos de tendências, né, de transformações tecnológicas, falamos agora de uma análise gráfica, né, de como se comporta a ação da Vale e do que fazer quando chega em determinados níveis de tendência, o que fazer na correção, o que fazer quando chega no topo. Falamos um pouco disso, né? Então, espero que este conteúdo tenha sido bom para vocês. Mas vamos lá. No mês anterior, a gente falou também sobre a NVIDIA. Eu quero trazer aqui e compartilhar com vocês um fato novo da NVIDIA que é muito interessante. A NVIDIA tem uma inteligência artificial. Ela desenvolveu uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela vai ganhar uma aplicação agora muito grande para a área de saúde. Ela vai acelerar a busca por medicamentos. Veja a importância do que eu vou compartilhar com vocês aqui. A NVIDIA é a maior, a empresa, né, multinacional, é a maior fornecedora de chips usado em centrais de processamento de dados para treinamento de sistemas de inteligência artificial. Ok? Ela anunciou agora, no dia 21 de março, um sistema de inteligência artificial generativa que tem potencial para auxiliar a indústria farmacêutica na busca por novos medicamentos. O serviço BioNemo
foi criado para acelerar os processos mais demorados e custosos da linha de pesquisa de novas drogas, com base em documentos publicados por pesquisadores. Na prática, o serviço trabalha para identificar potenciais moléculas e projeta compostos que possam vir a funcionar no tratamento de doenças. A inteligência artificial faz análise de banco de dados que inclui moléculas, proteínas, sequências de DNA e RNA. Para Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da NVIDIA, a inteligência artificial é uma enorme promessa para a ciência e para a indústria farmacêutica. Por isso, a NVIDIA tem mantido uma longa colaboração com os pesquisadores e desenvolveu o BioNeMo Cloud Service, que já está sendo usado por alguns laboratórios. Um dos primeiros acordos fechados foi com a norte-americana Amgen, que foca na produção de remédios para doenças de difícil tratamento. Além do importante papel que tem na descoberta de drogas contra vários tipos de câncer, a empresa também vende medicamentos contra insuficiência renal e artrite reumatoide. O BioNeMo está acelerando drasticamente nossa abordagem para a descoberta de produtos biológicos, disse Peter Grandsart, diretor executivo do Centro de Aceleração de Pesquisa por Inovação da Amgen. Com ele, podemos pré-treinar grandes modelos de linguagem para biologia molecular nos dados proprietários da Amgen, permitindo-nos explorar e desenvolver proteínas terapêuticas para a próxima geração de medicamentos que ajudarão os pacientes. Outro parceiro da NVIDIA é a chinesa Insilico Medicine, que criou uma molécula para fibrose pulmonar idiopática em 1/3 do tempo que levaria normalmente e com um custo bem mais baixo de $500 milhões por $50 milhões. Olha que coisa explosiva isso que a NVIDIA está fazendo. O potencial medicamento está na fase pré-clínica e em breve pode começar a ser testado em humanos, conforme destaca a empresa criadora. Realizamos todos os experimentos necessários de validação das células humanas, tecidos em animais para reivindicar um candidato pré-clínico de primeira classe para um novo panfibrótico, atualmente em preparação para o desenvolvimento clínico. Fizemos ambas as descobertas em uma fração do tempo e do custo dos fluxos de trabalho tradicionais de pesquisa farmacêutica. Mas o mais importante, teve sucesso em um processo em que a probabilidade de falha em biologia e química é superior a 90%, disse a Insilico. Muito interessante, não é verdade? No quarto trimestre fiscal, encerrado em janeiro de 23, a empresa reportou um lucro líquido de $1,41 bilhão, uma queda de 53% na comparação com 2021. As vendas caíram 21% na mesma comparação. Mesmo assim, o resultado ficou acima do que o Wall Street esperava, o que refletiu positivamente nas ações da companhia. A NVIDIA é a maior fornecedora de chips usados em centrais de processamento de dados para treinamentos de sistemas de inteligência artificial, uma das poucas áreas em que as empresas de tecnologia ainda estão investindo em meio a uma onda de cortes de emprego do setor. Muito bem, não podia deixar de trazer à tona isso para vocês, né? A NVIDIA, que viu aí o preço de suas ações neste ano terem uma valorização de 80%. 80%. Ok? Então, estudar a empresa, conhecer a empresa, entender a sua dinâmica e manter a empresa sob sua vigilância, manter a empresa nos seus estudos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom, no ano passado, também ali por volta do meio do ano, junho, nós falamos de que tinha entrado no nosso estudo da seleção de empresas o JP Morgan e que achávamos que tinha um interessante potencial. Clóvis, o que foi que aconteceu com o JP Morgan no ano que passou? Vamos olhar o gráfico da empresa? Vamos dar uma olhada no gráfico deles? Acho que é interessante, não é? Então, vamos falar sobre isso. Vou compartilhar aqui com vocês o gráfico do JP Morgan. Só um instantinho que eu vou fazer esse compartilhamento com vocês. Um minuto mais. Está aqui. Está aqui
o gráfico do JP Morgan. Vocês lembram que nós incluímos, né, esta ação no nosso estudo da seleção no ano que passou. E aí o que nos chamava a atenção? Que é um banco grande dos Estados Unidos, um banco tido como sólido, né, aquelas empresas grandes demais para quebrar. E aí o que a gente viu? Que em 2022, nós tivemos por aqui, por volta de junho, nós tivemos a empresa corrigindo para patamares muito interessantes. 109 dólares, 30 de junho, 109 dólares. Então, aqui a gente começou a entender que nós tínhamos algo novo do ponto de vista de chance de valorização, de pegar uma valorização interessante. Aqui, 106 dólares, 14 de julho. Se não me falha a memória, foi quando a gente divulgou o nosso relatório de julho e falou que definitivamente estávamos com boas oportunidades no JP Morgan. Então, veja, o que aconteceu com o JP? Quem começou a fazer entrada aqui, a 106, viu que a ação, de repente, corrigiu, caiu mais. Foi até as suas mínimas, a 102. Poxa, mas você comprou a 106. Caiu até 102. Tudo bem. Qual é a lógica? É que suba muito mais. Essa é a lógica. É que suba muito mais. É que nós possamos ir muito mais para cima do que para baixo. Esse é o sentido. Essa é a lógica de fazer uma operação, né? Então, aproveitamos uma baixa, fazendo um preço aí nessa região de 106, né? De 106. Não nos incomodamos com a queda. Se tivéssemos mais disponibilidade de fazer uma posição, aqui era mais ponto de entrada também. Mas depois, o que foi que aconteceu dentro de uma lógica de gestão de risco? Aqui, o que aconteceu? A ação foi subindo, 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 subindo. Tá vendo? Chegou aqui em janeiro a 134 dólares, né? Em janeiro. Lá atrás, 106 dólares, né? E aí chegou aqui a máximas de 141 dólares, 142 dólares, 143 dólares, ok? 143,7 dólares, 3 de março, agora início de março, 143 dólares. Ora, eu comprei a 106, chegou a 143. Posso fazer venda? É a estratégia de cada um, né? A estratégia de cada um. Tem potencial para subir mais? Tem máximas acima ali no gráfico de 160. Mas eu quero, estou satisfeito, vou vender. Beleza, vende. Nenhum problema. Fez um bom trade de curto prazo, né? Comprou a 106 dólares, vendeu a 143, nada mal. Ela está corrigindo. Notícias aí relacionadas ao problema lá dos bancos nos Estados Unidos, óbvio que todos os bancos foram afetados, né? Olhando para o futuro, isso aqui é uma nova correção que me dá novos pontos de entrada? Penso que sim, né? Se eu estou posicionado e tenho mais dinheiro, posso fazer posição? Pode, há uma lógica nisso, mas cada um vai definir a sua estratégia. Veja que ela tem preços acima de R$ 163,40, né? Acima de R$ 164, está vendo? R$ 164, topos históricos, 165,30 pontos históricos, 165,30 como seu topo histórico, 165,30 topo histórico aqui do JP Morgan, né? Está aqui 165,30. A gente viu aqui que agora eu não estou acertando o cursor no lugar, mas 165,30 topo histórico do JP Morgan. Muito bem. Falamos do gráfico. Vamos falar da empresa? Porque é isso. A gente precisa olhar o gráfico, mas a gente precisa olhar a empresa. A gente precisa entender se a empresa faz sentido. Mas, Clóvis, não está tendo uma quebra de bancos lá nos Estados Unidos? Está. Isso não é grave? Bom, eu costumo dizer, vocês me acompanham, sabem,
que problemas e oportunidades são fáceis de uma mesma moeda, né? Vou provar isso para vocês, que problemas e oportunidades são fáceis de uma mesma moeda. Olha só, vou compartilhar também essa tela para vocês verem isso. Vou compartilhar essa tela para vocês verem isso. Olha só. Um instantinho só. Olha essa notícia. Olha essa notícia da Bloomberg. Notícia da Bloomberg. Quebra de bancos menores nos Estados Unidos provocam corrida para gigantes. Grandes instituições como JP Morgan, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo tiveram um salto nos depósitos nos últimos dias, segundo apurou a Bloomberg. Olha só, pessoal saindo de bancos menores e indo para os grandes bancos. Após o colapso repentino de 3 bancos de menor porte nos Estados Unidos, as grandes instituições financeiras tiveram um salto em seus depósitos. Só o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, recebeu bilhões de dólares nos últimos dias, enquanto Bank of America, Citigroup e Wells Fargo também atraíram um volume superior ao normal. Representantes dos bancos não quiseram comentar ou não responderam a pedidos de comentários. Os 6 maiores bancos dos Estados Unidos têm se mostrado serem grandes demais para quebrar. A crise financeira de mais de 10 anos atrás demonstrou isso. Em entrevista, Michael Immerman, professor da Faculdade de Administração da Universidade da Califórnia, em Irvine, disse isso e comentou: é mais seguro recorrer a um nome com grau maior de certeza. Então, está aí. As pessoas começaram a sacar dinheiro dos bancos menores e ir para os bancos maiores. Eu falei que o JP Morgan liderou a captação. Não sabemos ainda quanto ele se beneficiou. Mas o Bank of America, que também está na lista, recebeu em depósitos 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares nos primeiros dias após a quebra dos 3 bancos ali americanos, né? Então, 15 bi recebeu o Bank of America. Muito bem. O que mais poderíamos falar sobre o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos? Há estudos feitos aí pela Morgan Stanley de que o banco, o JP, deverá se juntar ao clube de $1 trilhão até 2030. Diz ainda o estudo do Morgan Stanley que o JP Morgan pode mais do que dobrar seu valor de mercado por conta dos juros altos nos Estados Unidos, além de outras medidas para ganhar eficiência e aumentar a receita dos seus serviços. O maior banco dos Estados Unidos em termos de ativos consolidados, que fechou 2022 com 3,2 trilhões de dólares, o JP Morgan pode alcançar a marca de $1 trilhão em valor de mercado até 2030. Isso vai depender de como a economia americana vai lidar com a inflação nos próximos anos. Essa previsão foi feita pelo Morgan Stanley, num relatório projetado pela analista Betsy Graseck, de acordo com o relatório obtido pela Bloomberg. O valor trilionário pode ser obtido caso a economia dos Estados Unidos passe pelo chamado pouso suave, que é o que eu considero mais provável. Continuo acreditando nesse cenário. Nessa situação, em que as taxas de juros são obrigadas a permanecer elevadas por um período mais longo, o principal banco dos Estados Unidos pode se beneficiar de uma margem financeira maior. Além dos juros altos para atingir esse patamar até 2030, a analista afirma que a empresa também precisará adotar medidas para melhorar sua eficiência operacional e acelerar os ganhos com as receitas de serviços. Diante do cenário positivo, o Morgan Stanley elevou o preço-alvo das ações do JP Morgan de $167 para $173. $173, preço-alvo colocado pelo Morgan Stanley para as ações do JP Morgan. Então, você tem aí uma referência. Se atingir a casa de $1 trilhão, o banco se juntará a um seleto grupo de empresas que possui tal avaliação em todo o mundo. Apenas 4 empresas estão neste patamar. A Apple, a Microsoft, a Saudi Aramco e o Google possuem
valor de mercado superior a US$ 1 trilhão. Atualmente, o JP Morgan está avaliado em 411 bilhões de dólares, com as suas ações tendo, portanto, um amplo espaço de valorização se esta análise se confirmar. Ok? Então, mais uma informação sobre o JP Morgan. Estude as empresas, acompanhe as empresas. Estude as empresas, acompanhe as empresas. É isso que precisamos fazer, é isso que você deve fazer para tomar as suas decisões. Com isso, finalizamos o nosso relatório de abril. Falamos um pouco mais de Vale, falamos um pouco sobre estratégia, análise de gráficos, falamos um pouco sobre o NVIDIA e na área de saúde, e agora consolidamos com o nosso estudo do JP Morgan. Espero que vocês tenham gostado. Me deem retorno por e-mail, clodesfaleira@uol.com.br. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.